Vamos para o conteúdo, vamos falar de captação de recursos. Show de bola, pessoal. Estou então compartilhando a minha tela com vocês aqui. Essa apresentação faz parte, né, dos treinamentos que eu ofereço. Então é conteúdo realmente de valor para vocês, coisas que eu ensino, não é um puxadinho dos meus ensinamentos, mas aquilo que eu falo em lugares onde me convidam, onde me contratam para falar sobre então essa questão de captação de recursos. Então fiquem com isso, anotem o máximo, né, possível para que vocês possam absorver aí os conteúdos que realmente agora são muito, muito importantes para a sua caminhada. É importante começar, antes de falar sobre captação de recursos, como funciona uma ONG ou um projeto social, quando a gente fala principalmente, então, no nosso tema, que é a captação de recursos. A gente tem um ciclo dentro dessa questão que é toda organização, lembra, deve resolver um problema socioambiental, ela contribui para algum problema socioambiental, e aí depois que ela vê esse problema, ela, né, tem uma solução, ela cria uma possível solução para a contribuição e minimização desse problema. A partir dessa solução, ela vai ter despesas, né? Porque existem custos para que isso aconteça. Tendo essas despesas, ela precisa gerar, então, o que? Receita, para que, então, esses custos sejam cobertos e o problema socioambiental seja solucionado. Perceba que a gente está falando sobre um ciclo que acontece em qualquer tipo de organização, seja lá qual problema você estiver resolvendo. Se você está fazendo um trabalho de empreendedorismo, de saúde, assistência social, está fazendo trabalho de esporte, oficina de artes, seja lá o que for, você está resolvendo um problema, você então cria uma solução, você tem que ter despesas, né? Você vai ter, não tem como você não ter essas despesas, e aí você tem que gerar receitas. E as receitas, então, são essas necessidades de ter fonte de recurso financeiro para você poder, então, pagar com esses custos. É a nossa captação de recursos. O que acontece? Essa é uma engrenagem que tem que ser literalmente muito bem ajustada, tá certo? Muitas vezes você tem um bom problema, tem uma ótima solução, mas aí entre receitas e despesas, esse mecanismo não está funcionando direito. Por isso, você tem tantos e tantos problemas aí no seu projeto, ou quando você pensa em começar alguma coisa como essa. Então, de receitas, você vai ter ali doações, convênios, vendas, né? Vendas de produtos, serviços que você pode disponibilizar. Daqui a pouco eu vou falar muito mais detalhadamente sobre isso. E as despesas você vai ter lá, por exemplo, funcionários, materiais que você vai precisar comprar, despesas financeiras, às vezes, se você tem uma organização formalizada, você tem imposto, você tem contabilidade, você tem questões que acontecem no dia a dia que você tem que pagar, você tem infraestrutura, os custos fixos de aluguel, às vezes combustível, água, luz, telefone, internet, esse tipo de coisa. O que acontece? Nós temos uma peculiaridade aí no terceiro setor, que é o seguinte, nós temos as receitas e elas, na maioria das vezes, elas são iguais às despesas, ou elas são inferiores às despesas. Então, você tem um custo, por exemplo, de R$10 mil no mês, né? E aí você vai tentar gerar uma receita. Na nossa cabeça, a gente pensa assim, precisamos gerar uma receita do quê? De R$10 mil. Então, a gente sempre fica ali, ó, até coloquei na apresentação, esse círculo, né? Que principalmente na parte do igual. A gente precisava tirar esse círculo e deixar literalmente, ela precisa ser, beleza, no mínimo igual, mas a gente tem que lutar para que ela seja maior. As receitas devem ser maiores que as despesas, para que a gente possa ter um gás maior, um fundo de reserva, a gente possa ter alguma coisa que nos dê segurança quando em um determinado mês você não ter, às vezes, uma receita que você estava esperando. Às vezes a pessoa, né, uma pessoa física que te ajuda com o recurso, ela não vai depositar naquele momento, às vezes você tem uma parceria que vai atrasar o pagamento. Então, para você não atrasar as suas contas, o pagamento das suas contas, você precisa começar a pensar sobre essa questão. Preciso gerar receita que é, no mínimo, igual, mas principalmente gerar estratégia para que ela seja maior. Eu preciso ter saldo positivo. Nós temos o que na nossa cabeça de ongueiro, que a gente fala? É assim, a gente não pode ter lucro.
porque nós somos organizações sem fins lucrativos. Obviamente, você não pode distribuir o lucro. Isso você não pode. Mas você tem que ter superávit, você tem que ter saldo positivo, tem que ficar no azul. Por quê? Porque vai acontecer das receitas, né, das fontes de receita, terem esse desequilíbrio às vezes. Então, tudo que você está esperando, às vezes, naquele mês não entra. Então, você precisa ter saldo positivo para que esse fundo de reserva possa te sustentar quando você, então, tiver esses problemas. E aí a gente fala muito sobre sustentabilidade econômica. O que é sustentabilidade econômica? E aí muitos falam, não, é a capacidade de mobilização de recurso, né? Quanto mais eu ganho dinheiro, quanto mais eu consigo de doação, mais sustentável eu sou. Depende muito, por quê? Porque em exatos momentos você pode gastar demais. Então a sustentabilidade econômica tem a ver com esse equilíbrio entre receitas e despesas. E aí você conseguir se manter a longo prazo. Então, mesmo que em determinado mês, por exemplo, você não tenha nenhuma entrada, nenhuma fonte de receita, você tem fundo de reserva para se sustentar durante um período, né, para que a organização não pare atividades, não tenha dificuldades nesse sentido. Então, olha lá, sustentabilidade econômica, a capacidade de uma organização de possuir recursos financeiros adequados para continuar existindo no longo prazo, tá certo? Então, não é a questão de quanto você arrecada, mas como que esse dinheiro está sendo gerido para que a organização, o projeto possa possa existir, mesmo em determinados momentos mais problemáticos economicamente. Porém, pessoal, sustentabilidade econômica, a gente sempre fala que é uma utopia. Então, é como se assim, a gente estivesse correndo atrás da sustentabilidade econômica. Só que conforme o tempo vai passando, depois desses 15 anos que eu trabalho no terceiro setor, já passando por anos que são muito tranquilos financeiramente, outros anos que são muito desafiadores, a gente vai percebendo que isso é uma utopia. Por quê? Porque a sustentabilidade econômica nunca vai chegar totalmente. Nunca. Às vezes ela está mais próxima. Né? Então você tem um momento da história da sua organização que está muito, muito tranquilo. Você conseguiu boas arrecadações, você tem bons compromissos, tem uma fonte de receita livre que é muito, muito legal. Receita livre e receita carimbada, essa é a diferença. Quando eu, por exemplo, monto um projeto para apresentar para um doador, para um edital público, só que essa verba que vem, por exemplo, ela só pode ser usada para aquilo que foi escrito no projeto. Você não pode mudar. Se você tiver um problema com o portão da sua organização e ele não tiver escrito lá, não for permitido, você não pode pagar. A Receita Livre vem para te falar assim, olha, você pode gastar com o que você quiser. Então, se você tiver problema no portão, ou precisar comprar lanche para as crianças, reformar um lugar, comprar equipamento, pagar pessoas, tudo isso você pode gerenciar de uma forma mais tranquila. Então, às vezes você tem um ano ou né, uma parte do seu tempo que, olha, está muito bom, está tranquilo, a gente está com uma fonte de receita, está entrando dinheiro recorrente, isso está sendo muito tranquilo. Então, uau! Chegamos à sustentabilidade econômica? Não, vocês estão mais próximos dela. É diferente, mais próximos da sustentabilidade econômica. Mas vai ter outros momentos que vocês vão estar mais distantes. Alguns doadores falharam, vocês falharam em algumas coisas, né? Não captou como deveria, não teve doação, não teve outras entradas de dinheiro, então vocês estão mais distantes. E essa luta é sempre constante. O que acontece? Quando você tem uma empresa, você não deixa de vender, mesmo quando a empresa está lá no auge, ela está faturando muito anualmente, ela continua o quê? Vendendo, ela contrata vendedores, ela continua tentando expandir, porque ela sabe que ela não pode parar 1, 2 meses e falar, não, agora está tranquilo, já chegamos na sustentabilidade econômica. Da mesma forma das organizações, que mesmo quando estão muito, muito tranquilas, mais próximas né, dessa sustentabilidade, o que acontece? Ela precisa continuar trabalhando para que essa distância não aumente. Tá? Então, é uma utopia porque a gente nunca vai chegar e nunca vai alcançar esse momento. Eu já trabalhei em organizações que tinham fundo de reserva de mais de R$1 milhão. E por não trabalharem administrativo, não fazerem né, um gerenciamento desse recurso, achar que ele vai durar para sempre, esse dinheiro secou. Secou em poucos anos. Por quê? Porque não fez a captação. Sentou no sofá e falou, agora estamos tranquilos. E não é assim. Então, por isso que vocês devem se manter atentos para que isso aconteça, tá bom?
Então, hoje você tem uma realidade muito, muito abastada, como dizem por aí, e amanhã você pode estar só com um saquinho de dinheiro precisando de doação. A grande questão é que sempre me perguntam, há uma solução? Como é que eu faço para conseguir um tipo de recurso financeiro que vai me sustentar? Não existe uma única solução. Existem cenários diferentes, existem momentos diferentes, existem equipes diferentes, existem perfis de pessoas diferentes, como eu sou diferente de você, você é diferente das pessoas que estão assistindo aqui junto, as pessoas e as histórias são diferentes. Então, criatividade, precisa analisar o cenário, precisa entender o que vocês podem alcançar agora ou não, principalmente porque você já pode ir por eliminação em algumas questões. Por quê? Quando está começando algum projeto, por exemplo, você não pode acessar edital público, você precisa ter um tempo, você precisa estar formalizado. Então, essa parte você já elimina. Se você já tem a ONG formalizada, já está com 2, 3 anos de funcionamento regular, às vezes você pode acessar esse tipo de situação. Então, você vai ter que ter pessoas específicas, ou você mesmo aprender a elaborar um bom projeto, isso é uma parte importante. E todo mundo pode aprender a elaborar um projeto, tá certo? Mesmo que seja um documento complexo, você tem sim capacidade. Às vezes você está pensando, não, mas eu não levo muito jeito para isso. Você pode aprender, ou você pode ter pessoas que vão fazer isso junto contigo. Então, é uma parte importante, mas o principal, você precisa olhar para a tua realidade, a quantidade de pessoas que você tem, o tipo de relacionamento, né, de networking que você tem com a sua cidade, com os atores sociais que a gente fala, né, que estão no seu entorno, as possibilidades que você vê, e aí sim montar um plano estratégico para que isso aconteça. Então não há uma solução, não tem como te dar um passe de mágica e falar assim, ó, faz isso que vai dar certo. Isso é o mais importante, isso é o mais interessante, porque talvez você está aqui esperando uma resposta pronta, e a resposta não existe. Ela precisa nascer no teu próprio coração. E eu sei que você tem boas ideias, só precisa o quê? Criar uma boa estratégia, pensar o que eu vou fazer nesse exato momento. O importante é que para cada tipo de fonte de receita, vocês têm que imaginar uma questão, que é a seguinte, não é possível captar recursos ou ter bons resultados na captação de recursos se vocês não imaginam ou não trabalham para o alicerce dessa captação. E o que seria isso? Eu preciso criar uma base para que isso aconteça. Lembra que eu falei, né, na aula 1 e na aula 2 sobre sequência? A gente quer captar recursos sem ter um projeto bem claro, sem saber para onde a gente vai, sem ter grandes objetivos, sem ter o projeto escrito, sem ter materiais, sem ter consistência naquilo que a gente faz. E aí a gente sai pedindo para todo mundo, e aí você sai falando, olha, mas eu não tenho resultado. Claro que não tem resultado. Por quê? Porque você não tem a casa bem arrumada e ninguém vai sair doando recorrentemente, de forma mensal, com bons números, se você não está pronto para receber esse recurso. Então é importante que você pense isso. Não basta ter uma solução, você precisa ter uma sequência, você precisa ter um alicerce bem fundamentado para que isso aconteça. Cada projeto precisa encontrar o seu caminho. A gente usa os projetos que a gente conhece como inspiração, né, para a gente entender coisas que estão dando certo em determinados locais, mas a gente pode adaptar, deve olhar o nosso cenário. Né? Então, todos esses aspectos são importantes para você encontrar o quê? O seu próprio caminho. Quais são as formas que você tem de captar recursos? Então, você vai ter inúmeras formas. Pessoa física, então você pode fazer trabalho de apadrinhamento, pode fazer doação recorrente via Pix, campanhas, você pode fazer um monte de outras coisas. Pessoa física, você vai encontrar aqui até questão de eventos que você pode criar. Você pode pensar em doações via governo, então, porque, que nem eu falei para vocês, parcerias com editais, editais públicos. Você pode pensar em trabalhos com empresas, então, de formar tudo isso. E trabalhos com empresas não são só assim, a gente tenta um contato e vai lá pedir dinheiro. Não. Existem estratégias para que isso aconteça, existe uma forma de fazer isso para que você tenha resultado. Então não é só bater lá e sair pedindo dinheiro. Você pode trabalhar com editais de institutos e fundações, você pode, né, trabalhar em relação a impostos. Então tem leis do incentivo para que você possa montar projetos, por exemplo, da cultura, que é a Lei Rouanet, ou se você atende crianças e adolescentes, tem o Fundo da Infância e Adolescência.
Se você trabalha com idoso, tem um fundo do idoso que pode receber o quê? Destinação de imposto de renda, tanto de pessoa física quanto jurídica, para alavancar o teu projeto. Você pode trabalhar com geração de receita, venda de produtos, com fundos, doações, né, de receita e multa. Então, por exemplo, a doação da Receita Federal, né, aqueles produtos que são apreendidos, você pode pleitear isso depois que você também tiver formalizado, isenções e imunidades. Então, não para por aí as grandes oportunidades que você tem. Então, se a gente separasse aqui pessoa física e pessoa jurídica, olha só quantas coisas a gente pode fazer. Então, algumas delas, pessoa física, grandes doadores, você pode fazer vaquinha online, né, fazer uma campanha que a gente chama de crowdfund, que você pode procurar iniciativas, escolher um motivo, e aí falar assim, olha, a gente está abrindo uma campanha, as pessoas podem doar de pequenos a grandes valores, existem possibilidades, né, de fazer isso, e tem que ser feito de forma planejada, não é só também colocar na plataforma e está tudo certo. Então, dessa forma, é muito importante que você possa pensar nessas alternativas, apadrinhamento, o programa de embaixadores. Você pode trabalhar com microdoações, por exemplo, troco solidário nos pequenos comércios daí da sua cidade, criar uma urna, né, algum tipo de cofrinho personalizado do teu projeto para as pessoas doarem ali. Você tem de herança, associados, leilão, telemarketing, bazar. O bazar é uma grande possibilidade. E a maioria dos projetos começam dessa forma. Por quê? Porque praticamente não tem custo. Você recebe doação, você faz a triagem, você vende. Além de vender e arrecadar recursos para o seu projeto, impactar os beneficiários do seu projeto, você também vende para outras pessoas, às vezes, que não têm recursos para comprar uma boa roupa. Então, tem várias e várias formas. Pessoa jurídica, você tem as leis do incentivo que eu falei para você, ClickFund, você tem venda de produto, mais doação, por exemplo, você faz uma parceria com algum comércio, que na compra de determinado produto, o comércio faz uma doação, né, por exemplo, de R$1. A cada venda desse chinelo, R$1 é doado para o projeto. A cada venda dessa roupa, ou a cada R$100 em compras, você está doando R$5 para a organização. Você pode fazer parceria pro bono, de execução de serviços, né, que o seu projeto precisa. Você pode fazer patrocínio, doação de produtos, notas fiscais, né? Nota fiscal também, às vezes, ajuda demais, aquelas notas que a pessoa não põe CPF. Eu sei que parece que na Bahia, tem em São Paulo, tem no Paraná, e elas já ajudaram muito mais, mas ainda continuam dando uma possibilidade para a gente. Consultorias. Então, são diversas formas, tem outras ainda, mas aqui são algumas que vocês podem pensar, e algumas se enquadram exatamente naquilo que vocês estão fazendo nesse exato momento. Só que aí você vai pensar assim, olha, Danilo, é muita coisa. Como é que eu vou saber o que fazer? Como é que eu escolho tudo isso? Você falou para mim de cenário, de momento, de pessoas, de equipe. Como é que eu faço? E aí, então, a gente pode ir para um processo que a gente chama de ideação. É bem simples, que qualquer pessoa pode fazer. Então, vamos fazer esse exercício juntos agora. Ideação é quase, sabe aquela tempestade de ideias que a gente faz em equipe? Né? Ou se você estiver sozinho, mas principalmente em equipe, fala quais são as possibilidades que a gente tem. Pensando dessa forma, a gente olha para aquele momento e a gente vai pegar alguns post-its, né? Ou você vai fazer nos seus papéis aí mesmo e vai colocar todas as ideias que você tem para captar recursos que você acha que é relevante. Só que ela tem que ser sem julgamento, sem preconceito. Você não pode olhar para a ideia do outro e falar, poxa, essa ideia não faz o menor sentido. Não, tudo faz sentido. A quantidade é melhor que a qualidade e a gente não pode pensar demais. Não é hora de fazer grandes análises. Você tem pouco tempo para gerar muitas ideias. Veja só. Então você vai ter 3 minutos para pensar na seguinte pergunta, aí como equipe de vocês. Como tornar as fontes de receita já existentes mais eficientes, mais abrangentes, mais fortes, mais atrativas e mais conhecidas? Então essa é a pergunta base. Se você já tem algum tipo de projeto, então essa pergunta é para quem já tem algum tipo de projeto, mesmo que seja muito pequeno, você arrecada de alguma forma, como que você vai melhorar essa arrecadação que você tem? Se você tem alguns pequenos doadores de pessoa física, como que você pode melhorar isso no seu projeto, no seu dia a dia? Certo? Então você vai ter 3 minutos contados no cronômetro e vai escrever o máximo possível. Então você vai pensar em melhorias que você pode dar para essa
para essa ação que você já faz, ok? Aí você não vai pensar em ideias diferentes, somente melhoras para tornar, então, essas coisas, esses cinco aspectos mais eficientes, mais abrangentes, mais fortes, atrativos e mais conhecidos. Depois você vai ter 2 minutos, e aí entra quem não fez nada até hoje, está começando, então quem está começando pode até pensar em 3 minutos. Se você já começou, fez a primeira pergunta e agora vai partir para 2, quais as novas fontes de receita sua organização pode ter ou criar? Então você vai ter 2 minutos de forma colocadas no cronômetro para que você possa, então, criar essas ideias. E aí você vai literalmente jogando o máximo possível de ideias, tudo que vier na tua cabeça você coloca no papel. E depois é que vocês vão analisar. Então, sem julgamento, né, sem pensar muito em qualidade, pensa em quantidade e o máximo possível de ideias que vocês possam ter. E aí vocês vão gerar um monte de papelzinho, um monte de post-it, ou um monte de ideia diferente. O ideal é que cada ideia esteja num papel, para facilitar com que você faça a análise agora. O que vocês vão fazer com tanta ideia? Aí eu trago para vocês a ferramenta que eu disse, que é uma matriz de classificação. E ela é muito importante, pessoal. Muito importante porque ela vai te ajudar a filtrar aquilo que você pode fazer agora, aquilo que você pode deixar mais para o futuro e aquilo que você não vai fazer. Por exemplo, então essa matriz, ela tem 2 vertentes ali. Até saiu uma linha verde bem no meio da última fala, mas ela dá para vocês enxergarem. Por exemplo, a vertente ali vertical, né, a linha vertical está falando sobre impacto e a linha horizontal fala sobre esforço. Então essa é a questão de relação que a gente precisa pensar quando a gente está falando sobre trabalhos de captação de recursos. Então, eu preciso pensar, o impacto é grande, financeiro, me dá bom retorno? Ou qual é o esforço que eu tenho que gerar para isso? Então, às vezes a gente tem uma boa ideia, só que a ideia gera muito esforço e pouco recurso financeiro. Então, vale a pena continuar? Não. Então, você vai pegar essa matriz, eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Então, vocês vão pegar suas ideias, por isso que o post-it é interessante, vocês vão colando, né? Você pode fazer isso numa folha maior, vocês vão colando nos quadrantes. O quadrante superior esquerdo está falando sobre maior impacto e, né, maior retorno financeiro e pouco esforço para implementar. Então, vocês podem pensar em algumas ideias aqui que vão ser assim, ó, eu não vou gastar, não vou ter tanto esforço, não vai ser uma coisa assim tão gigante. Por exemplo, um bazar aqui pode ser, não vou ter tanto esforço, né? Não é que alguma coisa não vai ter esforço, eu vou ter um menor esforço. Então, pegar a doação, eu posso apenas divulgar para algumas pessoas, isso vai passando de um para o outro, eu vou ter as doações, e às vezes eu tenho um impacto que é bem relevante, um retorno financeiro que é bom. No quadrante superior direito, eu vou ter um retorno muito, muito importante, alto, de finanças, mas eu também tenho um esforço grande para implementar. Por exemplo, o ano passado, para esse ano a gente tinha ideia de fazer, na organização que eu trabalhava, uma corrida de rua para arrecadação de recursos em prol da organização. Só que o que acontecia? Seria um esforço gigantesco para fazer isso acontecer e o impacto seria, de certa forma, grande também. Valeria a pena? Valeria, mas o esforço é muito grande. Aí você tem que analisar, poxa, faz sentido nesse momento? Não faz? Tenho equipe? Consigo fazer? No quadrante inferior esquerdo, você tem pouco retorno financeiro e pouco esforço para implementar. Vale? Daqui a pouco vocês vão perceber. E no quadrante inferior direito, você tem um impacto que é pequeno, retorno financeiro pequeno e muito esforço para fazer acontecer. E aí você vai pensar, poxa, aqui eu trabalho demais, preciso investir muito e o retorno é baixo. Vale a pena continuar com um tipo de ação como essa? Então você vai encaixar você vai fazer uma análise das ideias, agora sim, vai pegar a ideia de todo mundo, e sem julgamento também sobre a ideia do outro, mas você vai analisar. Olha, isso aqui gera bastante impacto? O retorno financeiro é bom? Qual que é o nível de esforço que eu tenho que fazer? Aí vale a pena continuar? Então você vai enumerar todas as ideias, vai classificar como maior ou menor impacto o retorno financeiro, vai classificar como maior ou menor dificuldade para implementar e vai colocar na matriz. E aí aqui você tem a resposta de tudo isso. Quando você vem para essa solução aqui,
né, para o término da matriz, você vai descobrir que, olha lá, quando é um impacto grande e o esforço é pequeno, né, como eu falei lá para vocês do bazar, a gente está falando de ganhos rápidos. Então, às vezes, você precisa de soluções semanais para pagar contas que são ali meio que semanais, para cobrir alguns gastos que são literalmente importantes nesse momento. E aí você pensa num bazar, ganho rápido. Você pega a doação, faz a triagem e vende, ganho rápido. Você vai pensar ali nas grandes iniciativas, como eu falei para vocês, por exemplo, da questão da corrida de rua que a gente queria fazer. Então você tem um impacto financeiro grande, mas você também tem um esforço gigantesco em relação a isso. Essas são o quê? Grandes iniciativas. A gente pode fazer? Pode. Você tem que pensar, poxa, talvez uma vez no ano eu possa fazer isso. E aí, no teu caso, né, o nosso cenário na organização era uma organização de 36 anos, com uma equipe de captação de 6 pessoas. Então, a gente poderia pensar em fazer isso. Agora, dessa forma, você começando, às vezes, grandes iniciativas, talvez seja assim, aí você vai analisar. O esforço que eu tenho que fazer é muito grande, mas o retorno é alto, e aí retorno é muito relativo. Principalmente, você tem que analisar a tua história, os teus custos, as tuas despesas, e aí falar, para a minha realidade, isso aqui é um bom retorno. Aí você pode falar, então uma vez por ano eu vou fazer uma iniciativa dessa, ou uma vez por semestre. Analisar grandes iniciativas, porque demandam muito esforço, não devem ser colocadas todo mês, ok? Porque senão você vai despender muito tempo ali e você vai deixar os ganhos rápidos, que são importantes também, por exemplo, lá que nem a gente falou, porque ele é retorno rápido de dinheiro, semanalmente. Todo mês você vê esse retorno, então é importante que você faça esse equilíbrio. Grandes iniciativas não podem ser colocadas, não são recomendadas, né, todos os meses. Então você tem aqui, ó, no quadrante inferior esquerdo, você vai ter aquelas que têm pouco retorno financeiro e pouco esforço. Então, não vou ter muito trabalho para fazer, mas também não vou ganhar muito dinheiro. Então, se sobrar tempo, a gente faz. Por quê? Porque os quadrantes de cima me dão mais retorno, então eu preciso priorizar, né? As matrizes sempre têm essa questão de priorização. Então, se você está olhando para tudo isso e está avaliando essas questões de o que eu faço agora, o que eu não faço, preciso ter foco, então, se sobrar tempo, você faz essas que têm pouco esforço e pouco impacto. E tem aquelas que você precisa saber dizer não e falar, não, essa aqui não é uma boa ideia e eu vou evitar de fazer. Por quê? Porque ela tem um grande esforço e ela não me dá retorno financeiro. Então, a gente vai encontrando, a partir dessa matriz, pessoal, você tem a resposta de como agora organizar as suas ideias. Porque, lembra, eu não tenho a resposta para você. Eu tenho um caminho. Eu estou te apresentando uma forma que todos vocês podem captar recursos. Essa é a dor que você está sentindo agora? Eu não tenho dinheiro para começar um projeto. O dinheiro é a consequência das boas escolhas e da tomada de decisão com sabedoria, para que você possa olhar agora e falar assim, olha, não dá para eu fazer. E eu estou te dizendo, qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode. Você pode estar em uma pessoa. Mas eu não tenho companhia, eu não tenho parceiros, eu não tenho colaborador. Não tem problema, você pode. Você junta 1, 2, 3 amigos, né? Você sozinho consegue começar alguma iniciativa como essa. Porque agora você sabe que existem questões que você vai evitar. E que existem aquelas que te dão mais possibilidade. E o fato da gente tirar as ideias da nossa cabeça, jogar de uma maneira mais pedagógica nos papéis, e distribuir isso nos faz entender para qual caminho que a gente vai. Coisas importantes que vocês têm que estar prontos para saber. A primeira, a gente já falou sobre não tem uma única solução para todo mundo, não tem uma resposta, uma palavra mágica, você precisa testar algumas ideias. Então você teve uma ideia, começou e não deu resultado, faz ajustes, e em determinado momento você vai entender que talvez precisa parar de fazer, não está dando resultado mesmo, né? O cenário não te ajudou, você não conseguiu avançar, então pega uma outra ideia a partir dessa matriz e faz acontecer. A segunda coisa é que no começo dos projetos, literalmente a gente vai ter resultados que são pequenos. Né? A gente não está falando que você vai começar agora com isso aqui e vai ter 30 mil reais por mês na sua conta do projeto. A gente está falando que é um degrau de cada vez. É um passo de cada vez, mas o que vocês precisam é dar esse primeiro passo.
Então, e principalmente, a terceira coisa, vocês precisam saber que tem coisas que não são para fazer. E aí é a tua análise, a tua reflexão que vai fazer com que isso seja literalmente que aconteça ou não. No sentido de a gente às vezes desequilibra, a gente quer fazer o que os outros estão fazendo, às vezes a gente não faz uma análise tão mais profunda e a gente fica despendendo energia, sabe aonde? Onde dá muito esforço e pouco dinheiro. A gente sempre fica nos quadrantes de baixo. Então, ou então aquilo que dá muito esforço e que tipo, até né, de alguma maneira nos dá um retorno financeiro, mas ele não é literalmente aquilo que você precisa. Então você sempre está pensando que está faltando recurso para você. Beleza, gente? Essa é uma ferramenta super básica que você pode utilizar no teu projeto e eu quis muito compartilhar porque pessoas, meus alunos estão tendo muito resultado com ela. Essa matriz a gente utiliza no curso, né, que eu ofereço, como eu falei para vocês, e fica muito mais claro de fazer com que isso aconteça. Eu espero, tenho certeza, que se você colocar em prática, isso vai te dar resultados maiores do que você teve até agora. Gente, é isso. Queria agradecer a participação de vocês. Um abraço, Deus abençoe a todos.